As denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro, feitas pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, aumentaram o número dos pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados. Um deles é de autoria da deputada Joyce Hasselmann, que foi líder do governo no Congresso e agora considera imprescindível o afastamento de Jair Bolsonaro da presidência. Para ela, o presidente cometeu vários crimes, entre eles a tentativa de interferir na atuação da Polícia Federal. Polícia Federal que justamente tem investigações que desembocam na cozinha presidencial, que desembocam nos filhos do presidente, para proteger os filhos e evitar punições aos filhos envolvidos. Segundo as investigações em crimes, o presidente tenta há meses uma interferência na Polícia Federal. Isso é inadmissível. O deputado Kim Kataguiri, que integra o Movimento Brasil Livre, um dos responsáveis pela mobilização a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, também defendeu o afastamento de Bolsonaro. Já de algum tempo ter sinalizado que não tem um compromisso com o combate à corrupção, mas tem compromisso em blindar a própria família e os próprios aliados. A Câmara dos Deputados é responsável por analisar a admissibilidade das denúncias contra o presidente da República por crime de responsabilidade. O presidente da Câmara é quem faz a análise inicial e, se julgar procedente, encaminha a denúncia para votação primeiro por uma comissão especial e depois pelo plenário. Se aprovada a admissibilidade, a denúncia segue para julgamento do Senado. Outros parlamentares de partidos diferentes se manifestaram favoráveis a investigar possíveis crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro. Eu integro o PSD, é um partido que compõe o centro na Câmara dos Deputados, e se houver provas consistentes da culpabilidade do presidente Jair Bolsonaro, eu votarei pelo impedimento constitucional, sim. Afinal de contas, já há precedentes na Câmara no sentido de decretação do impedimento constitucional em relação ao agente político por erros contábeis de natureza orçamentária. Logo, 2 pesos e 2 medidas. É preciso passar essa história a limpo. E para isso o PSB defende CPI e defende também o processo de impeachment. É responsabilidade nossa do Congresso Nacional decidir sobre os crimes de responsabilidade. Mas parlamentares que defendem Bolsonaro atribuem as denúncias ao interesse político de opositores do presidente. Com relação aos pedidos de impeachment que deu entrada aqui na Câmara, eu acho que todos eles têm um fundo político. E eu acho que, nesse momento, não há nenhuma razão deles perseverarem. Eu acho que não há motivo nenhum para o presidente renunciar. Ele faz um governo muito bom e nós temos aqui só a oposição criando essa situação para dificultar o governo do presidente Bolsonaro. Falar em impeachment agora soa muito mal. E se caso acontecesse o impeachment, que não vai acontecer, seria uma tragédia para a economia. O Brasil iria retornar rumo à Venezuela. Os parceiros que nós temos hoje, Estados Unidos, Israel, Japão, França, grandes países do mundo, emergentes, milionários, são os parceiros do Brasil hoje. Voltaríamos a ser parceiros de Cuba, Bolívia, Venezuela. A população não quer impeachment, até porque não tem razão alguma pedir impeachment de Bolsonaro. Que há essa possibilidade, há. E sempre haverá quando os interesses de outros estão sendo atingidos, como é o caso dos interesses daqueles que estavam acostumados com a velha política do toma lá dá cá. Na verdade, são a esses que interessa que o presidente Bolsonaro saia do poder. E quando eu falo a esses, não falo apenas daqueles que são políticos, mas falo daqueles que conduzem o Brasil através da imprensa ou aqueles que conduzem o Brasil através de algum tipo de decisão judicial. Os brasileiros que estão com o presidente Bolsonaro, além de serem proativos, estão dispostos a irem para o enfrentamento para protegerem o direito que a Constituição garante do seu voto. Acho que não há, no momento, clima político para a instauração de um processo de impeachment. Um processo de impeachment leva, geralmente, à paralisação do governo. E é isso que o Brasil menos precisa neste momento.
no momento de enfrentamento a uma grave pandemia, como é a pandemia do coronavírus, nós precisamos de um governo focado no combate à pandemia. Vamos apurar as denúncias do Sérgio Moro e mais à frente poderemos decidir se vamos instaurar ou não o processo de impeachment.